Como um restaurante que serve apenas tiras de frango se expandiu rapidamente pelos Estados Unidos da América e até para o Oriente Médio. E como a pessoa que criou esse negócio multimilionário começou quando não tinha dinheiro nem financiamento. Isso envolve arriscar a vida no Alasca pescando salmão para provar que o professor de negócios estava errado ao dizer que a ideia não daria certo. Esta é a incrível história de sucesso do azarão do Raising Cane's. Depois de trabalhar em vários restaurantes durante o ensino médio e a faculdade, Todd Graves sempre teve o sonho de abrir seu próprio restaurante. E enquanto estava na universidade, Todd Graves fez uma aula de negócios onde os alunos foram convidados a criar uma ideia de negócio e depois fazer um plano de negócios para ela. Todd ficou eufórico, pois pôde planejar seu restaurante e ter a ideia avaliada por um professor. Então Todd se juntou ao seu melhor amigo Craig para o projeto e explicou sua ideia. E se eles criassem um restaurante que fizesse apenas uma coisa, mas fizesse da melhor forma possível? Eles poderiam manter os custos baixos tendo um cardápio mais simples possível, focando em um prato fácil. Assim, não haveria erros e seria sempre perfeito. Craig também gostou da ideia, e como tanto Todd quanto Craig adoravam tiras de frango, eles decidiram que esse seria o produto perfeito para apostar. Os dois começaram a dedicar todo o seu tempo e energia ao planejamento desse sonho das tiras de frango. Todd imaginou um lugar onde as pessoas pudessem entrar, ouvir música e comer um bom frango. Um lugar onde os funcionários gostassem de trabalhar, se importassem com o negócio e quisessem seu sucesso. Esse era o sonho. Após muitos dias planejando e escrevendo o modelo, Todd e Craig entregaram animados o projeto final ao professor. Eles tinham se esforçado tanto e tinham certeza de que tirariam um A. No entanto, quando receberam o trabalho de volta, tinham tirado a nota mais baixa da turma inteira. Eles ficaram arrasados e Todd queria respostas. Depois da aula, ele confrontou o professor e perguntou o que havia de errado com a ideia para receber a nota mais baixa de todos. O professor afirmou que a ideia era simples demais e que um restaurante com apenas um prato não sobreviveria. Principalmente porque escolheram frango empanado, que tinha fortes concorrentes como KFC e Popeyes, que também ofereciam outros pratos. Todd e Craig, confiantes no conceito e certos de merecer um A, tiveram que aceitar a nota. Mas isso não desanimou Todd. Ele não aceitaria que um professor de administração ou qualquer um dissesse que seu sonho era impossível. Ele prometeu que abriria seu restaurante e faria dele um sucesso. Todd passou a visitar bancos em busca de um empréstimo para o financiamento. No entanto, todos os bancos deram a ele a mesma resposta que seu professor havia dado. Era uma má ideia, não era inovadora o suficiente e não daria certo. Mesmo assim, mesmo depois que os bancos continuaram dizendo não e rejeitando seus pedidos de empréstimo, Todd não perdeu a determinação. Isso só aumentou sua vontade de provar que eles estavam errados. Sem a ajuda dos bancos, buscaria outro jeito de conseguir o dinheiro. Todd buscou empregos bem pagos em todo o país para financiar seu restaurante. Depois de um tempo, ele conseguiu um emprego como caldeireiro no sul da Califórnia. O salário era bom o suficiente. Sem hesitar, Todd fez as malas e se mudou para o outro lado do país. Todd trabalhava como caldeireiro, viajando pela Califórnia para consertar caldeiras a vapor, fornalhas e estruturas. O trabalho era difícil e as horas longas, pois Todd trabalhava 90 horas por semana para economizar e realizar seu sonho. Entre e depois dos turnos, ele ficava cansado demais para fazer qualquer outra coisa e parava na rede de fast food In and Out. Lá ele viu sua ideia em prática, porque a In and Out só servia hambúrgueres e não havia muita variedade, só hambúrguer, cheeseburger ou duplo. Durante seus longos dias consertando caldeiras, ver o sucesso da In and Out deu a motivação para Todd continuar trabalhando duro e economizando dinheiro para que ele pudesse alcançar seus próprios sonhos no ramo de fast food. No entanto, mesmo que Todd estivesse economizando cada centavo que podia, ele estava um pouco frustrado com o tempo que estava levando para juntar dinheiro. Após trabalhar como caldeireiro, Todd conheceu a pesca comercial de salmão no Alasca, onde o pagamento era excelente. Mas o trabalho era muito perigoso e exigia que ele fosse longe no frio Oceano Pacífico buscar o salmão sockeye. Ele refletiu sobre isso, avaliando suas opções, mas no fim, o pagamento era muito bom.
E que sonho é esse se você não está disposto a arriscar algo por ele? Então, depois de se mudar para o calor seco e escaldante do sul da Califórnia, Todd agora estava se mudando para as terras geladas do Alasca para trabalhar como pescador comercial. Se achava ser caldeireiro difícil, teria um choque ao embarcar em seu primeiro barco de pesca. Entre a água salgada e gelada o molhando o dia inteiro, o vento muito frio e os turnos de 20 horas no oceano, Todd estava claramente fora de sua zona de conforto. Mas todo o ressentimento pelo trabalho ou por aceitá-lo sumiu ao ver o primeiro contra-cheque. A pesca comercial de salmão no Alasca lucra em média 230 milhões de dólares por ano e, apesar do trabalho duro, paga bem aos funcionários. Todd agora podia ver seu sonho, que antes estava no horizonte distante, de repente muito mais próximo dele. Ele só precisava continuar no trabalho do Alasca por mais um tempo. Assim ele seguiu suportando as dificuldades e economizando quase todo o seu salário. Os bancos talvez não ajudassem a abrir o restaurante, mas a pesca do salmão sockeye ajudaria. Após trabalhar muito tempo nas pescarias do Alasca, Todd conseguiu economizar e voltou à sua cidade natal para abrir seu primeiro restaurante. Seu sonho quase virava realidade. Ele comprou uma padaria abandonada perto da Universidade Estadual da Louisiana, achando que estudantes iam gostar de tiras de frango. O local estava em ruínas e abandonado há anos, então Todd teria muito trabalho. Ele percebeu que, devido ao estado do prédio, reformá-lo seria caro. Isso precisava ser feito, mas ele não previu no orçamento. No espírito de toda essa jornada, ele decidiu que simplesmente faria as reformas sozinho. Todd teve sorte de contar com bons amigos, dispostos a ajudá-lo nos restaurantes. Craig, vindo da Louisiana, também participou dessa empreitada. E eles passaram longos dias no galpão, derrubando paredes e levantando novas, arrancando tábuas do chão e instalando todo o equipamento necessário para o funcionamento de um restaurante. Construindo Raising Cane's do zero com as próprias mãos. E quando estavam removendo o reboco antigo das paredes, eles realmente encontraram o tijolo original com o logotipo da padaria que esse galpão já tinha sido. Todd resolveu mantê-lo, usando-o como inspiração para o logotipo de seu restaurante, para o qual Todd ainda precisava pensar em um nome. Inicialmente, ele queria chamá-lo de Frango Frito do Sockeye, em memória do peixe. Ele passou muito tempo correndo pelo Alasca para juntar dinheiro e abrir seu negócio. A ideia foi logo descartada pelos amigos dele, que acharam um nome horrível para um restaurante de frango frito. Um amigo disse que todos achariam que ele vendia salmão sockeye, mas só havia filés de frango no cardápio. Todd concordou que o nome era problemático, mas então se perguntou como deveria chamar o restaurante. Desde que voltou, Todd adotou um Golden Retriever e lhe deu um nome. Raising Cane é um trocadilho com a expressão antiga to raise Cane, que quer dizer causar confusão. Raising Cane, o cachorro de Todd, sempre o acompanhava ao depósito e animava todos por lá. Na discussão sobre o nome do restaurante, um amigo de Todd sugeriu usar o nome do cachorro. Ideia melhor que Sockeyes Chicken Fingers. Pelo menos Todd adorou a ideia e foi além. E se ele nomeasse o restaurante em homenagem ao cachorro e usasse o pet como rosto do local, Raising Cane poderia ser o mascote e homônimo. Quanto mais pensava, mais certo parecia. Ele se empolgou. E assim, o restaurante dele ficou conhecido como Raising Cane's. Eles finalmente estavam prontos para abrir as portas. Após muito esforço, o primeiro Raising Cane's abriu em 1996, quando Todd tinha 24 anos. Na inauguração, a comunidade compareceu em peso para apoiar. O restaurante ficou cheio o dia inteiro, com mais pessoas chegando para pegar filés de frango. Eles abriram as portas naquela manhã, mas de tão movimentado que estava, só conseguiram fechar às 3h30 da manhã. Após o primeiro dia, em que Todd atuou em várias funções de cozinheiro a gerente, ele avaliou seu restaurante. Ele via o sucesso do primeiro dia como presságio do que viria. Como a primeira unidade era perto da antiga universidade, ele pensava se seu ex-professor de negócios, que rejeitou a ideia, percebeu a grande demanda. Porque, conforme planejado, Todd havia se concentrado em ter apenas uma coisa em seu cardápio, uma coisa que ele fazia melhor do que ninguém, e isso eram os chicken fingers. Ele procurou o frango da mais alta qualidade para seus chicken fingers e depois passou incontáveis horas aperfeiçoando um molho secreto para acompanhá-los.
Para os acompanhamentos, ele incluiu batatas fritas onduladas, crocantes e douradas, além de Texas Toast. Era tudo muito simples, mas exatamente como ele sempre sonhou que seria. No entanto, a visão completa que Todd tinha para seu restaurante, de que tudo fosse muito descontraído e divertido, não seria alcançada com a atitude competitiva e impiedosa normal da indústria de restaurantes. Todd trabalhou em vários empregos em restaurantes enquanto crescia, e por isso sabia muito bem a quantidade de estresse que normalmente vinha junto. Então, Todd decidiu adotar uma abordagem diferente. Por exemplo, os funcionários podiam usar jeans e camisetas se quisessem e podiam tocar qualquer música que tivessem vontade na loja. Todd acreditava que priorizar o bem-estar dos funcionários tornaria a equipe mais feliz e melhoraria o atendimento ao cliente. E ele estava certo. As avaliações destacavam a gentileza dos funcionários. Essa ideia de tratar a equipe como prioridade, o que consequentemente melhoraria o atendimento ao cliente e faria com que os funcionários desempenhassem melhor suas funções. Teve tanto sucesso que virou parte essencial do que tornava o Raising Cane's único, elevando ainda mais sua reputação. Tudo estava se encaixando, e eles conseguiram um empréstimo de uma associação de pequenas empresas para expandir. Todd sorriu ao lembrar quando todos os bancos recusaram seu negócio, dizendo que fracassaria. Agora as coisas estavam melhorando. Mesmo como Chief Executive Officer, Todd seguia trabalhando na loja da primeira unidade, chamada por ele de Nave-Mãe. Ele nomeou seu melhor amigo Craig como Co-Chief Executive Officer para ajudar na expansão. No primeiro mês do Raising Cane's, o lucro foi de $30. Apesar de ser pouco, Todd ficou nas nuvens. Isso significava que ele conseguiu pagar a hipoteca do prédio, todas as contas do restaurante e os salários dos funcionários. E ainda sobrava uma quantia muito pequena de dinheiro. O mais importante foi provar que esse modelo de negócio podia funcionar. Mas Todd tinha outra ideia. Bob Marley era um dos músicos favoritos dele. E Todd e Craig diziam que Chicken Fingers era o One Love deles. Todd pensou, por que não usar a famosa música One Love, de Bob Marley, como slogan do Raising Cane's? Era uma ideia descontraída, mas acabou tendo consequências sérias. Em 2001, o Raising Cane's usava o slogan One Love para mostrar seu amor por tiras de frango e seu foco em um único produto. Em 2005, eles registraram oficialmente a marca enquanto começavam a abrir cada vez mais lojas. Em 2006, eles receberam o prêmio Bom Vizinho da Associação Nacional de Restaurantes pelos projetos filantrópicos de Todd. E em 2007, a Raising Cane's recebeu o reconhecimento de melhor lugar para trabalhar na revista Chain Leader. Os negócios iam muito bem, e Todd estava muito feliz com a empresa, a equipe e o slogan em homenagem a um de seus músicos favoritos. Porém, ocorreu um desastre após anos de sucesso e uso do slogan. Em 2013, a Raising Cane's foi processada pela 56 Hope Road Music, empresa dos herdeiros de Marley que controla seus direitos. Fotografias, músicas e frases. Agora, Todd havia conseguido obter o One Love com sucesso. A Raising Cane's registrou a marca para usos específicos, enquanto a 56 Hope Road Music a controla em outras situações por sua própria marca registrada. Durante anos não houve problemas, até que Todd foi processado pela 56 Hope Road Music. Isso preocupou ainda mais Todd, pois o slogan do seu negócio, usado em muitos anúncios, estava em risco. Foi bastante angustiante. Como um grande amante de música e fã de Bob Marley, ver que ele estava sendo processado por causa disso. O processo começou em dezembro de 2013 e Todd se reuniu com a filha de Bob Marley por quase 5 meses em busca de um acordo. Em maio de 2014, eles chegaram a um acordo considerado benéfico por ambos, permitindo o uso contínuo da frase One Love. Ao final do processo, Todd ficou aliviado por poder deixar os problemas legais para trás e voltar a expandir seu restaurante. Infelizmente, em breve ele enfrentaria uma ameaça muito maior ao seu negócio. Com o sucesso do Raising Cane's, Todd ampliou ainda mais pelo país. Ele abriu lojas na Louisiana, depois no sul, expandiu para o meio oeste e, por fim, para o sul da Califórnia. Isso, em particular, lhe deu muita alegria, já que esse era o estado em que ele havia vivido e trabalhado. Quando começou a economizar para seu sonho, era o estado do in-out sua motivação. Agora, finalmente, havia um Raising Cane's.
Apesar do processo e acordo, tudo ia bem. O Raising Cane's conseguiu expandir para o Oriente Médio. Mas antes disso acontecer, Todd tirou um tempo para pessoalmente mudar a receita e garantir que todos os produtos estivessem de acordo com os padrões das restrições alimentares islâmicas, também conhecidas como halal. Depois de ajustar a receita para garantir que fosse comestível para todos, o primeiro Raising Cane's foi inaugurado no Kuwait e logo outros começaram a se expandir por todo o Oriente Médio. Durante anos, o negócio continuou indo bem. Dias pescando no frio do Alasca ou em caldeiras no calor da Califórnia pareciam lembranças distantes. Em 2020, o Raising Cane's parecia pronto para seguir crescendo até o topo. O setor de restaurantes foi devastado quando a Covid-19 se espalhou e forçou o fechamento de vários estabelecimentos. O Raising Cane's teve sorte por ter drive-thrus que cresceram na pandemia, mas ainda assim perdeu dinheiro. As vendas caíram 30% e o modelo de negócios dependia de pequenas margens e alto volume. Todd começava a se preocupar, pois teria decisões difíceis a tomar. Sua filosofia sempre foi priorizar os funcionários. E ele estava extremamente relutante em começar a fechar lojas e forçar seus funcionários a irem para o mercado de trabalho ruim durante o auge da pandemia. Primeiro, Todd decidiu não receber salário naquele ano. Em vez disso, ele concentrou toda a sua atenção em garantir que seus funcionários continuassem empregados e em tentar manter o maior número possível de lojas abertas. A Raising Cane's alterou o marketing para avisar que ainda serviam comida, primeiro com seus drive-thrus e depois com medidas de segurança aprimoradas. No entanto, algumas unidades da Raising Cane's não tinham drive-thru. Então, Todd liderou a empresa para transformar esses locais em fábricas de máscaras e pagou sua equipe para produzir essas máscaras, ajudando a prevenir a propagação do vírus. Todd levou a pandemia muito a sério e queria fazer tudo ao seu alcance para garantir que tanto sua equipe quanto seus clientes estivessem seguros. Devido a todas as suas precauções, o Raising Cane's acabou sendo classificado como restaurante Fast Casual número 1 em resposta à Covid-19 e compromisso com a segurança. Eles superaram isso sem demissões ou fechamentos. Como muitos empresários, Todd disse: "Comecei esse negócio do zero, ele faz parte de mim. Esta é minha família, não quero deixar ninguém para trás." Voltando à pergunta inicial, como o Raising Cane's alcançou sucesso apesar das adversidades? Parte do motivo foi o compromisso de Todd com funcionários e clientes, tratando todos com justiça. Além disso, apesar de muitas sugestões para mudar ou adicionar itens ao cardápio, Todd sempre manteve o mesmo cardápio e a mesma receita, construindo uma reputação de qualidade e consistência. Desde o início, Todd queria um restaurante com tiras de frango de qualidade em um ambiente divertido e descontraído. E à medida que a expansão do Raising Cane's continua, fica claro que ele definitivamente teve sucesso. E sobre o KFC, seu principal concorrente? Veja, diferente de Todd, o fundador do KFC, Coronel Sanders, acabou odiando o negócio que criou. Na verdade, o Coronel Sanders processou o KFC e o KFC também processou ele. Tudo ficou confuso, mas virou uma história incrível. Você pode assistir agora clicando na miniatura. Te vejo no vídeo do KFC em 1 segundo. Valeu!